Oi, irmãos, a paz de Deus. Gente, hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre o batismo de criancinhas. Isso mesmo, meus amores. Tem pessoas que batizam seus filhos com 1 mês, com 2 meses de nascido, com 3 meses, com 1 ano, sei lá com quanto tempo, mas que batizam criancinhas. E eu vim dar a minha opinião, né? Não paga para dar opinião e eu vou falar um pouquinho o que é que eu acho sobre o batismo de criancinhas. E eu quero que vocês também aí deixem aí no comentário de vocês. Se vocês são novos por aqui, amados irmãos, deixa aí o comentário de vocês, deixa o like e se inscreva no meu canal. Gente, bora lá. O que é que eu acho sobre o batismo de criancinhas? Gente, primeiro, eu acho que um bebezinho ele não tem pecado algum. E a Bíblia nos ensina, né, que o reino do céu já é das criancinhas. Todas as criancinhas, elas são salvas. Se elas morrerem, elas vão direto para a glória. Né? Eu creio nisso. Eu tô falando do que eu creio, gente. Então, na minha opinião, eu não acho que seja necessário você pegar o seu recém-nascido, ou a sua criança de 1, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, ou 2, ou sei lá, ou 10, ou 8, e batizar. Eu não acho isso necessário, né? Eu não tô criticando aqui, gente, lembrando para vocês, nenhuma igreja, nenhuma religião. Eu apenas estou dando a minha opinião do que eu acho. Sim, gente. Como eu falei para vocês, as criancinhas, elas são o quê? Elas são puras. Ela nasce com o coração perfeito. É tanto que a Bíblia nos fala, né, que nós temos que ter um coração de criança para herdar o reino dos céus. Então, isso significa que a criança ela é um ser puro. A criança não tem pecado. E eu acho que o batismo, né, quando a gente fala assim, a criança vai batizar a partir de 12 anos de idade, eu, na minha opinião, ainda acho que é muito cedo, né? Porque o batismo é uma coisa muito séria. O batismo é uma aliança com Cristo. O batismo significa você morrer para o pecado e nascer novamente com as vestes brancas como neve para você servir a Deus, para você buscar, né, a sua salvação da sua vida eterna. Então, eu ainda acho, na minha opinião, que até nas igrejas mesmo aí, evangélica, o batismo a partir de 12 anos eu acho muito cedo. Na minha opinião, seria com 15, 16 anos, a partir daí. Mas em muitas igrejas aí, evangélicas, a partir de 12 anos de idade, a criança já pode se batizar. E na igreja católica, as criancinhas bebezinhas, o pai determina e a mãe quando que vão batizar os seus filhos. Então, gente, na minha opinião, eu acho que a criança ela só poderia ser batizada a partir dos 16, 15 anos de idade. Porque já tem mais maturidade, sabe já o que é as coisas do mundo, já tem mais responsabilidade, né, para saber o que é a coisa certa. E voltando atrás, os bebezinhos, gente, as criancinhas, os reinos dos céus já são deles, eles nascem puros, eles não têm pecado, então eu não vejo por que batizar um bebezinho pequenininho. Muitas igrejas aí, né, quando tem os seus filhos, os pais levam para a igreja para apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo para a pastora ou para o pastor, fazer uma apresentação da criança. Eles chamam assim, eu acho. Na minha igreja mesmo não tem isso, né? Eu sou da CCB, como vocês sabem, não tem esse negócio de apresentar a criança lá para o ancião ou para o cooperador, sei lá, para o pastor, pastora. Nós não fazemos isso, não temos esse costume. Mas eu acho que não tem autoridade melhor do que o pai ou a mãe da criança, quando pegar o seu filhinho no colo, você mesmo apresentar a Deus, né? Apresentar o que Deus já viu, o que Deus já sabe, mas é bom que você olhe ajoelhe, proste seus joelhos, coloque a mão na cabeça da sua criança, do seu bebezinho e apresente, faça sua oração e fala: Senhor, o meu filho não é meu, o meu filho é teu, né? O Senhor apenas emprestou ele para mim, então cuida dele para mim, Senhor. Né? Eu tenho 3 filhos e meus 3 filhos, nenhum, mesmo quando eu não era cristã, eu nunca batizei nenhum dos meus filhos, né? Eu peço a Deus agora, eu já tenho um que é maior de idade, que o Senhor venha abrir os olhos dele, que ele veja, né? Porque eu ensinei o caminho que ele deve andar. Desde pequenininho eu ensinei a ele que ele deve andar na casa do Senhor, né? Mas infelizmente ele quando fez 16 anos falou que não queria ser crente, que ele não queria isso. Eu respeitei a opinião dele, a vontade dele, né? E eu acredito, eu oro a Deus que na hora certa o Senhor vai chamar ele sim na Santa Água do Batismo e ele vai ser um servo de Deus. Essa é a minha crença. Eu busco isso, eu oro isso, eu acredito que isso vai acontecer. Tenho outra filha também de 14 anos, que eu também venho orando a Deus para na hora certa o Senhor vir chamar ela para descer na Santa Água do Batismo. E tenho um de 6 aninhos que
Ensino também o caminho que ele deve andar, porém, gente, vou deixar bem claro para vocês, eu nunca, nem no tempo que eu não era cristã, assim, eu nunca quis batizar os meus filhos, assim, na igreja católica, pelo padre, porque, não que eu não venha desrespeitar a crença e a religião deles, não, gente, de forma alguma, é porque na minha religião, na minha mente, né, antes de ser serva de Deus, eu sempre acreditei que as criancinhas, elas eram um ser puro, né? E que se eu sou uma mãe, que se tem um pai, não tem ninguém melhor do que eu que possa apresentar o meu filho para Deus, que possa cobrir meu filho de oração. Então, essa é a minha opinião, gente. Por que que eu não batizaria, não batizo os meus filhos, bebezinho recém-nascido, ou de 1, 2 meses, não. E até agora, minha filha de 14 anos, se ela fosse descer as santas águas do batismo agora, eu iria alertá-la e falar, filha, olhe bem, pense, batismo é uma coisa séria, é um compromisso com Deus, com Cristo, você não pode quebrar a sua aliança, você não pode voltar atrás. A partir do dia que você desce na Santa Água do Batismo, você tem que fazer uma escolha muito importante na sua vida e você tem que seguir aquele caminho até o último dia da sua vida, né? Então, é isso que eu falo para minha filha e sempre vou falando para todos eles o que é o batismo, o que é servir a Deus. E eu acho que eles têm me visto como um bom exemplo, né? Eu acredito que eles me veem como uma boa mãe, uma serva de Deus, e isso é muito importante para mim. E eu oro pelos meus filhos e eu acredito que na hora certa o Senhor vai chamar cada um deles para servir a Ele com alegria. Gente, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Que a paz de Deus esteja com todos vós. Beijo.